Ora, viva Moçambique! Boa noite! Edição de quarta-feira do seu jornal principal está no ar. Confira os destaques. O governo lança mais uma vez grito de socorro para ajuda humanitária às vítimas do terrorismo. ONU diz que Moçambique é um dos maiores corredores de droga, mas o governo desmente. Suposto suicídio de menor agita famílias no Fomento, província de Maputo. O governo reiterou hoje o pedido de ajuda para ajuda humanitária aos deslocados de guerra em Cabo Delgado. Verónica Macamo manteve um encontro com diplomatas acreditados em Moçambique. O grito de socorro de Moçambique ao mundo já tinha sido lançado por várias ocasiões, de modo a que haja apoio humanitário aos que fogem do terrorismo nas zonas inseguras de Cabo Delgado. Esta quarta-feira, a chefe da diplomacia moçambicana reafirmou o pedido diante de vários embaixadores acreditados em Moçambique. Gostaria de reiterar o apelo do governo da República de Moçambique a todas as missões diplomáticas e organizações internacionais e regionais aqui representadas, para nos ajudarem na mobilização de mais apoios para fazermos face à emergência humanitária que assola Cabo Delgado, em virtude de o número de deslocados continuar a subir, elevando-se consequentemente as necessidades para assistência às populações, em particular as necessidades alimentares. É assim que damos primazia à cooperação militar a nível bilateral e multilateral, com ênfase no apoio logístico e de saúde, formação e treino para as nossas forças de defesa e segurança, entre outros. Apesar da situação de Cabo Delgado ser caracterizada como preocupante, Macamo diz que, no geral, o país está estável. De um modo geral, a situação política de Moçambique é calma e estável. O processo democrático é salutar e é em constante aprofundamento. O governo continua empenhado na sua agenda de governação, assente na criação de condições que favoreçam a consolidação da paz, a promoção do desenvolvimento do país e a consequente melhoria das condições de vida das populações em todo o território nacional. No encontro de Verónica Macamo com os diplomatas acreditados em Moçambique, houve mais uma vez o pedido para o apoio de Moçambique na candidatura a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A reunião pretende avaliar com os distintos chefes de missões diplomáticas e consulares a evolução da candidatura da República de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a situação prevalecente de emergência no nosso país na sequência de mortes, destruição, saque e terror provocadas pelo terrorismo e desastres naturais. É também nossa pretensão partilhar informações relevantes e passarmos em revista as manifestações de solidariedade e apoio à República de Moçambique expressas por vários países, governos e organizações internacionais. Além de quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, participaram nesta reunião, igualmente em representação do governo moçambicano, o ministro do Interior, Ahmad Mikdad, e outros titulares. O jornalista Marcelo Mossi publicou hoje um relato no qual cita alguns militares como os que estão a saquear bens da população em Palma. Mossi diz que os militares chegaram a roubar dos bancos 60 milhões de meticais. Afinal, depois do assalto de terroristas no dia 24 de março passado na Vila da Palma, quem saqueou
os bancos comerciais e tirou dinheiro foram alguns militares gananciosos e movidos pela maldade. O fato é revelado pelo jornalista Marcelo Mossi, diretor da Carta de Moçambique, que cita fontes do Ministério da Defesa. Mossi conta que alguns militares não só subtraíram somas calculadas em cerca de 60 milhões de meticais dos bancos, bem como roubaram bens da população. A pilhagem em Palma, agora da autoria dos militares do Exército, começou logo que os terroristas foram empurrados para o seu refúgio em Mocimboa da Praia, para onde levaram 4 caminhões com os quais abrem vias de circulação no meio do mato, permitindo-lhes movimentarem-se longe das patrulhas do governo. Diz o diretor da Carta, na matéria publicada no portal de notícias. Há pouco mais de uma semana, militares do Exército protagonizaram uma cena inimaginável. Na calada da noite, puseram-se a disparar, dissimulando um ataque terrorista, espantando os incautos. Aliás, durante 10 dias consecutivos, os militares usaram o troar dos balásios noite adentro, nesse fingimento de ataque terrorista. Foi assim que varreram os bens alheios na vila. Esta é a primeira vez que um relato a nível nacional é feito apontando elementos das forças de defesa e segurança como más personagens nas narrativas que chegam de Cabo Delgado. A última história similar a esta foi partilhada pela Amnistia Internacional, que citava alguns integrantes da Força de Defesa e Segurança como os que também massacram a população. E a DPP conseguiu graduar metade dos formandos da escola de Bilibiza, a que tinha sido atacada por terroristas no ano passado em Kisanga. A organização lamenta a insegurança na província. No janeiro do ano passado, terroristas assaltaram a vila de Kisanga e fizeram estragos. A ADPP, uma organização não governamental que ajuda na promoção do bem-estar social, foi afetada. Nossa escola de formação de professores em Bilibiza foi atacado e os estudantes tiveram que ser evacuados com os professores e, como vocês todos sabem, a situação do distrito de Kisanga continua a ser impossível de trabalhar, então tivemos a situação da nossa escola ter que ser evacuado para Pemba e desde então está a movimentar-se um pouco de um lado para o outro, porque ainda não temos edifícios permanentes, mas estamos a trabalhar com o Ministério da Educação e com o próprio governo de Cabo Delgado para poder encontrar edifícios para eles. Hoje, a organização reergueu-se e promove apoios aos deslocados do terrorismo. Já planificou para os próximos tempos prestar mais ajuda humanitária. Temos dado este apoio a alguns dos deslocados, ações que continuamos a fazer mesmo em 2021, a tentar obter fundos para continuar a dar os apoios necessários. A ADPP é das organizações com mais intervenções sociais em Moçambique. Em 2020, assistiu mais de 5 milhões de pessoas em diversas áreas, mais de 30 mil das quais em assistência humanitária diversa. Já as famílias deslocadas de Cabo Delgado aclamam por alimentação e o rato do mato tem sido uma das alternativas no distrito da Macinga, na província de Inhambane. A região de Malova, no distrito de Macinga, é que tem maior número de deslocados de Cabo Delgado na província de Inhambane. Aqui, muitos não querem recordar o drama vivido devido à ação dos terroristas. Aliás, grande parte perdeu membros da família. Regina Francisco é uma jovem, tem 27 anos de idade e mãe de 3 filhos. Ela é natural de Muidumbe. A jovem anda angustiada porque o pai foi assassinado a sangue frio pelos terroristas. Ingondo itundu venge às 15. Pai eu que na minha baba nango kundila kwa paladinai.
kukaja nditukuta nabo kina mie kundira kwa kina nkode twava kamya avera 15 vakaume apo twava kashaleuka vakaujika kukaja kwa valeke babakidi kunyuma baba twava vakanzika bai kusabasaba ingide 15. Tal como Regina Francisco, Daniel Esseria, de 38 anos de idade, é outro natural de Moidúmbio que viu um dos seus parentes a ser aniquilado pelos terroristas. Trata-se do seu irmão mais novo, assassinado a tiro. Pakaja moneto nangu atukuta ne wakamyaya tuanu utuma mkutukutanga kunjilanga mwitu paka nangu andila maduma tatu popo. O atual dilema com que os deslocados se debate na nova vida em Masinga é a falta de comida. A nossa equipa de reportagem surpreendeu-os a confeccionarem o rato de mato capturado localmente através destas armadilhas. As fontes apontam como alternativa para matar a fome. Aguni wetu kuikala sana. Tunaigwa shinu shesho yara tukalala wanu tunkulala sana. So shinu shimu shakuulya mukutupala kadede padiki. Wetu shina tutoje shina tuilananga shinu. Tuanu tuwetu voe. Hapa ni kuikala sana katika watu wanu tukigwani. So kuulya kuna pagosini. Abandonaram suas zonas de origem em Cabo Delgado e encontraram o refúgio na casa de um dos familiares na região de Malova, no distrito de Masinga, na província de Inhambane. Trata-se de Julião Gonçalves, que recebeu 23 membros da família, todos provenientes de Moidúmbio. Julião diz que o fardo está cada vez maior na sua casa no que diz respeito à alimentação. A alimentação não está fácil. As pessoas estão muito, mas e a comida estão a trazer, passa 2 meses e aquela comida já para 25 quilos, agora as pessoas é muitos. Há dias que passam fome aqui? E sim, eu passo. O rato do mato, ou simplesmente ratazana, tem sido uma das alternativas das famílias deslocadas de Cabo Delgado para o Caribe, aqui na região de Malova, no distrito de Masinga. Um animal selvagem que vale a pena provar para testemunhar o que os nossos irmãos que vieram de Cabo Delgado andam a comer aqui no distrito de Masinga. Até que o sabor é sugestivo. Portanto, fugiram tudo que tinham em Cabo Delgado para uma nova vida aqui na região de Malova, onde vos falou André Albino, com o repórter imagem Eduardo Nhapamba. Seguimos com outras notícias. As Nações Unidas dizem que Moçambique é um dos maiores corredores de droga no mundo. Entretanto, o governo desmente e diz que são relatos que precisam de confirmação. Várias vezes foram apreendidas quantidades avultadas de droga no território nacional. As fronteiras nacionais são tidas como lugares porosos onde barões de droga no mundo percorrem para fazer negócios e traficar diversos tipos de estupefacientes. A ONU não tem dúvidas. Moçambique é um dos maiores corredores desses negócios no mundo. De facto, há um crescimento do tráfico ilícito de droga em Moçambique. Esta apreensão que está sendo feita de droga em Moçambique é também resultado do trabalho que a polícia e outras instituições têm estado a fazer
face a esta realidade. Não obstante a essa leitura do Gabinete das Nações Unidas que luta contra as drogas, está o governo moçambicano que minimiza o assunto. São relatos e os mesmos também se referem a outros países que têm iguais ou ainda maiores dificuldades do que Moçambique. Penso que o mais importante, mais do que a catalogação de um Estado ou outro, de ser permissivo na passagem pelo seu território de drogas vindas de um destino e indo para outros, mais importante que isso é esta correlação de forças, a coordenação de esforços. Não é o problema de Moçambique estar a falhar, porque, como eu lhe dizia, isto é uma questão que tem que ser vista de forma holística, porque de algum sítio vem a droga que passa por Moçambique e por algum sítio ela vai. Significa que se rotularmos Moçambique como sendo o residuário das maiores fragilidades, estas também devem ser tidas no país de origem e as mesmas também devem ser descritas no país de destino. O governo pode considerar de simples relatos o fato de Moçambique ser considerado um dos maiores corredores de droga no mundo, mas o Serviço Nacional de Investigação Criminal confessa que há falta de recursos para fiscalizar a costa, principal canal dos traficantes. Estamos a envidar esforços no sentido de combater este mal, porque a droga cria outros problemas, que é o caso do terrorismo, branqueamento de capitais. Então, é um mal que tem que ser combatido. Essa é uma questão de ver. A nossa costa é extremamente longa, portanto, é muito difícil controlar na totalidade. E, como também é sabido, né, temos enfrentado problemas de meios para o controle da costa marítima moçambicana de 2.700 quilómetros. Portanto, é muito extensa e é difícil controlar sem meios suficientes. São declarações feitas à TV Sucesso esta quarta-feira, dia em que foram inaugurados os novos escritórios das Nações Unidas para a prevenção e combate à droga em Moçambique. Depois de cessar funções, David Simango, antigo presidente do município de Maputo, o Gabinete Central de Combate à Corrupção despolitou escândalo envolvendo o antigo edil. O mesmo foi julgado no ano passado e de lá para cá nunca mais se ouviu falar dele e muito menos do desfecho do processo. Depois de deixar o cargo de presidente do município de Maputo, David Simango foi notificado e indiciado nos crimes de abuso de função e de aceitação de oferecimento ao receber um imóvel em troca de favores. Ora, o julgamento de David Simango aconteceu longe da cobertura jornalística e não se sabe até aqui qual foi o desfecho do processo. Contudo, o antigo edil de Maputo pouco aparece publicamente e pouco se diz do seu paradeiro. Simango, que dirigiu a autarquia da cidade de Maputo entre 2009 e 2019, é acusado de ter recebido um apartamento da empresa Epsilon Investimentos como compensação por ter cedido a uma parcela e concedido o direito de uso e aproveitamento da terra para que aquela empresa desenvolvesse o seu projeto de condomínio. Segundo a acusação do Gabinete Central de Combate à Corrupção, para dissimular a natureza gratuita da cedência do imóvel a ela atribuído, David Simango valeu-se da declarante Celestina Gonzaga, a esposa, que rubricou em julho de 2011 um contrato promessa de compra e venda com a Epsilon Investimentos. Para o Gabinete de Combate à Corrupção, este contrato não passou de uma artimanha das partes, na medida em que valeria tão somente para justificar a cedência do apartamento a Simango. Nos termos do contrato, Celestina Gonzaga deveria despender pelo apartamento o valor de $457 mil, o que nunca chegou a acontecer, mantendo-se o patrimônio na esfera da família, o que, segundo a acusação, a cedência do imóvel a David Simango, por intermédio da sua esposa, não passou de uma oferta da Epsilon Investimentos como forma de gratidão por ter logrado materializar os seus projetos imobiliários. Mas a grande questão que fica até ao momento na esfera pública é: por onde anda David Simango? O economista Egas Daniel diz que os recursos naturais transformaram-se em maldição para o país. O economista considera que as dívidas ocultas causaram um impacto negativo à economia de Moçambique.
descoberta e prospecção do gás natural em Cabo Delgado, a maior parte dos projetos de desenvolvimento do país estavam assentes nos recursos minerais. Uma projeção que foi invertida com os ataques armados aos distritos onde estariam instalados os referidos projetos, agravado com a saída das multinacionais envolvidas. Sobre o assunto, o economista Egas Daniel entende que os recursos naturais, ao invés de benção, transformaram-se em maldição. Estamos a dizer que, enquanto prevalecerem os ataques, enquanto adiarmos o processo de exploração de recursos naturais, enquanto tivermos uma fraca ligação, enquanto não conseguirmos estabelecer uma ligação muito forte entre a exploração de recursos naturais e a geração de receitas necessárias para financiar projetos de desenvolvimento que ora foram desenhados já há algum tempo, dentre eles o Fundo Soberano de Riqueza, que esteve em discussão há pouco tempo, então a exploração de recursos naturais vai se distanciando de ser uma bênção, mas sim uma maldição. O economista aponta o investimento na educação a longo prazo como alternativa à exploração de gás para o desenvolvimento do país. Sem sombra de dúvida, o fator de diferenciação que os países têm neste século XXI, que os países têm, que os países demonstraram ter até, e deu certo do seu ponto de vista de curso de desenvolvimento, é o investimento no capital humano, na educação em particular, no longo prazo e de forma estratégica. O investir na educação, no capital humano, no longo prazo. E até estrategicamente para que neste tal longo prazo tenhamos autonomia suficiente, do seu ponto de vista até de capacidade técnica, para fazer a exploração desses tais recursos e também nos prepararmos o suficiente para explorar os recursos a nosso favor. Sobre o endividamento de Moçambique, o economista considera que o país pode ter se endividado mais no atual mandato, mas considera que as dívidas do mandato de Armando Guebuza são as que sufocam o orçamento do Estado. Do ponto de vista de montante, é possível, sim, é muito mais provável que neste período tenhamos uma contração de endividamento, mais do que houve praticamente de 2015, aliás, de 2010 a 2015, e agora, e comparando de 2016 até 2020, por causa deste montante da NH de 2 mil milhões. Só um montante da NH de 2 mil milhões já ultrapassa um pouco, já equivale às dívidas ocultas contraídas de 2012, 2013, 2014. Então é provável que tenhamos um valor muito maior. Mas agora o impacto já não se compara. Por quê? Porque as dívidas de agora são de natureza mais concessional, mas as dívidas anteriores, de 2010 até 2015, são de natureza comercial. Elas pressionam mais o orçamento do Estado do que essas novas dívidas. Um relatório do FMI refere que Moçambique é um dos países mais endividados da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Já a União Europeia diz que, apesar de estar preocupada, não é, com a situação da dívida pública em Moçambique, vai continuar a apoiar financeiramente o país e não vai recuar os projetos de investimentos em Manga. O embaixador deu esta garantia hoje à TV Sucesso. Recentemente, foi anunciado o disparo da dívida pública de Moçambique, que agora encontra-se fixada em 122,3% e com previsão de mais aumento no próximo ano, situação que coloca o país como o maior endividado na região austral de África. Apesar disso, a União Europeia tranquiliza Moçambique. Claro, vamos continuar a apoiar Moçambique. Hoje tivemos uma reunião, senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros, senhor Ministro do Interior, que deram mais informações sobre a situação. No conjunto do país é calma e estável, mas com uma grande preocupação, naturalmente, partilhada no norte e em Cabo Delgado. E ali onde temos que continuar a redobrar todos os nossos esforços, apoiar o governo de Moçambique e continuar a dar assistência humanitária à população mais vulnerável.
No que concerne a investimentos, Benedito Gaspar refere que, embora a Zona Norte mereça neste momento grande atenção, os investidores internacionais não vão recuar os projetos em Manga. Vamos continuar a investir em Moçambique. Moçambique tem um enorme potencial. Nós acreditamos no presente e no futuro do país. E o país tem grandes oportunidades de investimento. Recentemente temos organizado mais uma mesa redonda econômica entre Moçambique e a União Europeia para avaliar as oportunidades de uma grande zona de livre comércio africana, e nós pensamos que Moçambique vai desempenhar um papel muito importante nesse contexto. Agora temos uma situação com a Covid sempre complicada, mas vamos retomar. No norte requer uma atenção especial e há de ser criadas mais condições de estabilidade, mas os investimentos não vão parar, vão continuar. Benedito Gaspar, embaixador da União Europeia em Moçambique, falava à TV Sucesso esta quarta-feira, momentos após o encontro entre Verónica Macamo e os diplomatas acreditados em Moçambique. Pelo menos 1,3 milhões de pessoas foram afetadas pela falta de água em 2014 na região do Grande Maputo. Filipe Nunes diz que a escassez de água causou fome na região. Falta de água potável é um fato no nosso país. Porém, o dia 2 de junho de 2020 provavelmente entre para a história dos residentes do Grande Maputo devido à inauguração de uma estação de tratamento de água situada na localidade de Sábia, distrito de Moamba, na província de Maputo. Porém, Filipe Nunes recordou hoje um triste episódio que fustigou mais de 1 milhão de pessoas nos anos anteriores. Desde 2014, por exemplo, os níveis de água na barragem dos Pequenos Lubombos, até então a única e principal fonte de abastecimento de água, a área metropolitana de Maputo, estava muito baixos. Esta situação afetou o abastecimento de água para cerca de 1,3 milhões de pessoas que vivem em Boane, Matola, cidade de Maputo, e prejudicou significativamente a atividade agrícola e econômica em geral. O presidente da República revelou à imprensa que a iniciativa de criar este empreendimento não agradou a muitos e, por isso, foi alvo de muitas críticas. Mas depois, quando numa das visitas que fiz ao Botswana, ainda encontrei o meu contraparte a discutir a transferência de água acima de 700 quilômetros. Então, quem discute 700, quase 1000, nós com 95 dissemos vamos avançar. Não faltaram sempre as críticas, isso é anti-econômico, isso é etc. Mas eu preciso decidir. E aí está a água. Aos consumidores de água das zonas contempladas, bem como para os gestores, vai uma mensagem. Eu queria dirigir uma palavra especial para os consumidores de água desses sítios todos que me referi. Primeiro, os gestores precisam de maximizar as manutenções e a conservação deste objeto que é muito caro. Segundo, nós não queremos ouvir atos de sabotagem, porque é um projeto moderníssimo. E a terceira coisa, água nunca é suficiente. Precisamos de poupar. Trata-se de um projeto financiado pelo Banco Mundial e o governo de Moçambique, avaliado em mais de 150 milhões de dólares, que vai abranger cerca de 650 pessoas. E o governo promete não agravar as tarifas de água. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machetin, falava hoje durante a inauguração de uma estação de purificação de água em Moamba,
na província de Maputo. A inauguração deste empreendimento de tratamento de água, que vai beneficiar cerca de 650 mil pessoas, João Machatini diz não haver espaço para a especulação de novas tarifas de água. O governo, na terça-feira, aprovou uma fórmula que permite, portanto, indexar automaticamente as tarifas de água face, portanto, às conjunturas econômicas de momento. Portanto, não é nada diferente do que nós temos vindo a fazer no aumento das tarifas de água. A única coisa diferente aqui é que desta vez vai ser com base numa fórmula e esta fórmula irá dar mais autonomia à autoridade reguladora da água para que, em função dos indicadores macroeconômicos, possa, portanto, mexer nas tarifas. Portanto, neste momento ainda não houve nenhuma mexida, apenas aprovamos a fórmula. Contudo, o governo, em Conselho de Ministros havido ontem, disse ter se aprovado novas tarifas de água e que caberia à entidade competente rever detalhes nos próximos dias. Por sua vez, Calixto Coça diz que parte dos problemas dos matolenses estão minimizados. Não há dúvidas que nós tínhamos problemas de água, continuamos a ter problemas de água ao nível do nosso município. O município está a crescer, mas com este empreendimento, parte desses problemas estão a ser resolvidos, pelo que acima de 100 mil habitantes tenham a máxima certeza que vai se beneficiar dessa água. Não vai ser o suficiente. Matola é um município mais populoso neste momento, está a crescer dia após dia, pelo que precisaremos de acarinhar esses projetos para cada vez mais a população matolense possa se beneficiar. O governador de Marraquene, Chafi Cidade, diz que a população local vai sair da dependência dos fornecedores de água privados. E a partir de agora, com esta excelente obra e com este grande empreendimento dirigido e pensado pelo engenheiro Filipe Jacinto Nunes, Marraquene passa a estar dentro da rota da água pública. E isso é um grande ganho para Marraquene, para a população de Marraquene. Acaba resolvendo parte do problema da população de Marraquene, conforme ouvimos no discurso de Sua Excelência. Uma primeira fase, cerca de 20 mil pessoas, numa primeira fase, mas depois a expansão já está a ser feita para mais pessoas. Vai uma explicação do que significa este projeto. Nós temos, em primeiro lugar, um tratamento de pré-oxidação, que consiste em injeção do cloro, pode ser ozônio ou então carvão ativado. Em termos de coagulação, nós usamos sulfato de alumínio conjugado com polímero. Temos o processo de floculação, o processo de sedimentação, temos os filtros rápidos, filtros de areia, desinfetamos com cloro e temos um laboratório com uma capacidade de fazer todo tipo de análises químicas, físicas e microbiológicas. Enquanto isso, mais de 180 famílias vão deixar de consumir água imprópria no bairro, melhor dizendo, de Tinga-Tinga, na cidade de Machis. A Idilidade construiu um furo do precioso líquido. Até a última segunda-feira, as famílias do bairro Tinga-Tinga, subúrbios da cidade de Machis, recorriam a este poço a céu aberto com água turva para obter o precioso líquido para o consumo. Portanto, era um atentado à saúde pública. A partir desta terça-feira, as famílias já respiram um ar de alívio. Foi inaugurado um furo de água potável construído pela Idilidade. Tinha problema, muito problema mesmo. Mas agora já estou a ver que parece a nossa zona está a crescer. Estamos bem. Antes eu buscava aí, já aí estava muito suja a água. Mas agora estamos a ver que já está a crescer a nossa zona. Eu vivo aqui perto. Sim, sim. Já vai buscar perto da água? Sim, é perto mesmo. Ok. É também água boa, porque aquela água, as crianças metiam coisas estranhas aí. Mas agora a água já está bem conforme.
O Conselho Autárquico de Machixe investiu mais de 700 mil meticais para a construção desta infraestrutura. A iniciativa enquadra-se no programa macro implementado pela Idilidade, visando prover serviços sociais básicos aos munícipes. O edil Fernando Bambo diz que o desafio que se coloca é acesso à energia no bairro Tinga-Tinga. A energia no bairro tem. Nós não temos nenhuma unidade que não tenha energia. O que é espaçar para que todas as residências possam ter. Como pode ver daqui mesmo, pode tirar as imagens, tem uma linha aqui. O que falta normalmente é mais uma baixada aqui para poder alimentar as comunidades daqui. Mas há um desafio aqui, é a forma do assentamento humano, é muito disperso. Uma casa vizinha da outra é de cerca de 100, 200, 300 metros, em alguns casos mesmo 500 metros. Isso é pouco complicado quando é para colocar a rede de energia. Mas é um desafio, sim senhor, mas nós vamos colocar até onde é possível. Nós vamos responder. Na componente de abastecimento de água, este ano, o Conselho Autárquico de Machixe prevê a entrega aos munícipes de 3 sistemas do precioso líquido, fato que poderá incrementar a taxa de cobertura, passando dos atuais 85% para 90%. Já os moradores de Chibuene, na Moamba, sentem-se esquecidos pelo governo e dizem que no bairro faltam praticamente todos os serviços básicos. Não há água, não há corrente elétrica, nem hospitais e a via de circulação é uma lástima. É assim como os moradores do bairro Chibuene, na Moamba, província de Maputo, fazem um raio-x do dia a dia e, segundo relatam, há muito que clamam pelos serviços básicos, porém, a resposta nunca chega. Saímos daqui a pé até Santa Isabel ou Maulane a pé. Aqui não temos hospital, não temos água, não temos nada, não temos transporte. Dói, queremos hospital, queremos aquilo ali, energia, tudo queremos. A própria escola, as salas são muito poucas, não são suficientes. Acho que aqui tem muitas crianças. E essa escola de Maulane, não conheço, mas dizem que é muito longe. Já para as crianças não vai facilitar. Parece que pessoas grandes, pessoas daqui, agora não são grandes, são jovens. Muita gente aqui não tem 17, não tem 18, mas já são velhas. Estão a pedir escola. Em Chibuene, diz-se que as mulheres grávidas não choram apenas pelas dores das contrações ao aproximar o dia do parto, mas também derramam lágrimas sempre que imaginam que os hospitais distam a longas distâncias. Minha irmã está de barriga, mas ela não sabe como é que vai ser aqui, porque transporte, e ela, a hora de dar parte, ela não sabe, tem problema de transporte. Pior é aquele que tem grave, quando nasce um sofrimento, nasce no caminho, não tem condições. A falta de energia, um dos serviços básicos, faz com que Chibuene seja um campo fértil para criminosos. Não temos energia, não temos estrada, não temos esquadra. As pessoas entram, roubam, maltratam e matam. Aqui no nosso bairro Chibuene. Chibuene é uma terra em que falta quase tudo, menos pessoas e o sofrimento. Um sofrimento que se vive numa zona que dista apenas a cerca de 60 quilômetros da cidade mais desenvolvida do país, Maputo. De volta às notícias. Suposto suicídio de menor de 12 anos agita 2 famílias no bairro Fomento. A família materna diz que não acredita na versão da tia paterna, segundo a qual a criança terá tirado a sua vida. O menor de 12 anos teria se suicidado e o caso está a causar alvoroço no seio de 2 famílias. A família materna do finado suspeita das causas da morte apresentadas. O menor terá perdido a vida esta segunda-feira, na família do pai, e os familiares maternos desconfiam dos esclarecimentos avançados. Foi enforcado verdadeiramente mesmo. Um miúdo de 12 anos levar uma corda, se amarrar um lençol. Ela diz que o miúdo levou o lençol, rasgou, se enforcou. Mas o lençol, quando já mostra o segundo, não se mostra nenhuma dificuldade de ser rasgada. Está a ver? Então, ela, quando nós chegamos aqui, perguntamos como é que foi.
Ela diz que bebê tirou a criança com o filho. Então, nós queremos entender como, porque ali não tinha vizinha, não tinha chefe de quarteirão. Desmanchou a corda e levou à morgue. Ela sozinha, não estava nenhum vizinho, nenhum familiar. É quando comunica ontem, às 7, a família de que a criança se enforcou. Vamos ver os vestígios. Não há nenhum vestígio ali. As causas da morte do menor deixaram com pulga na orelha da avó materna do finado. Nós chamamos a chaco a feliwa, o gama o sistira na outra chequela o chaco. Achei que o chaco é com Quem também desconfia do suicídio do menor é a vizinhança do malogrado. De manhã, à noite não vi nada. Anga chaga chum, aso com ela não nada. Foma na titizo, na tesa mina só. Ni foma na tesa mina. Ni como ni te dere wa vizinho ko pa, dere ko ma kombola. Bako, bera titimbiri. Majina nya nota anga boya anga tan chum. Jo na mino samara ko no boya mene. Bia ko funga, angwana ne anga chasela ma pautola. A nossa equipa de reportagem tentou ouvir a família paterna sobre o caso. Todavia, foi escorraçada. Esperem, Estamos acima da hora, não? Quando a gente voltar do cemitério, se estiverem tempo. Também não sei se vou autorizar ou não. Não quero guerra consigo, senhor. Abra a porta. Sai! Abra. Como é que eu vou sair desse espaço? Sai! Como é que eu vou sair desse espaço pequeno? Sai, senhor, sai! É desta forma que estamos sim a ser respondidos. Tentamos averiguar ou ver o quarto onde a criança terá sim supostamente se suicidado, mas fomos respondidos mesmo desta forma, trancando o portão, não permitindo que a gente tenha acesso ao mesmo quarto. São imagens de César Mariquel, Horácio Muxanga, para a TV Sucesso. Enquanto isso, o suposto herdeiro de um terreno no município de Nampula despeja 10 famílias, demolindo suas casas sem autorização do Tribunal Judicial. Oscilações constantes de energia elétrica causam enormes prejuízos aos moradores do bairro Francisco Manhanga, na cidade de Tete.
O descontentamento é dos moradores do bairro Francisco Manhanga, unidade militar na cidade de Tete, que vivem em situações deploráveis devido às oscilações constantes da corrente elétrica desde o último domingo. Os moradores afirmam que tudo isto pode estar associado com a má qualidade de funcionamento da eletricidade de Moçambique. Nos últimos dias é uma situação muito caótica. O culto a EDM, é um pouco a qualidade de serviço que eles têm, má qualidade de funcionamento da EDM. Diante de ontem, outros onde semana ninguém não consegue se vacinar um postor e eles vieram você a lâmpada de gordinho do ano passado. Foi quase esse postor fica disparado. Temos tido cortes de energia constante. A energia oscila muito e por vezes tem queimado alguns eletrodomésticos. Talvez se ele avisasse, né? Ao menos que dia X há de haver oscilação. Assim nós poderíamos ter como prevenir. No entanto, os clientes da EDM asseguram que a situação está a trazer enormes prejuízos no seio das famílias. Está, muitos prejuízos. Temos tido prejuízo de carentes também na nossa geleira. Vários. Todo esse bairro as pessoas sabem sobreviver de venda de carne. E quantas carnes são apodrecidas agora? Está a falar sobre famílias. Os moradores exortam a EDM que intervenha no mais rápido possível, por forma a travar o cenário. E eles viessem, né, ver o índice de vacinação e na série de energia. Sim, eu gostaria de pedir à EDM que resolvesse a questão de energia o mais rápido possível, porque está a criar danos mesmo para todos nós. De recordar que nos últimos dias os bairros Francisco Manhanga, Matundo e Xingosse são os que mais registram oscilações da corrente elétrica na cidade de Tete. Com as imagens de Dalton Gandara, Augusto Dias, da cidade de Tete, para a TV Sucesso. Parceria entre o Conselho Autárquico e o Parque Nacional da Gorongosa vai resultar nos próximos tempos em vias de acesso para facilitar o escoamento de produtos e, consequentemente, a preservação da biodiversidade faunística. Estrada com mais de 1 km de extensão, exemplo das vias de escoamento de culturas alimentares em campo na Gorongosa, visando reduzir danos causados pela população à flora e fauna, bem como as distâncias Machamba-Casa-Machamba. É a estrada que sai da N1, passa da fábrica, do complexo, da fábrica de café de Mapombe, e liga de novo à entrada que dá acesso ao posto administrativo de Funduzi. Aqui havia grande sofrimento nos municípios que fazem Machamba deste lado, na margem do rio Nhandar. Quando estão a voltar para casa, tinham que percorrer 3 km para chegar em casa, enquanto é perto. Agora, com a abertura dessa estrada, fazem corta-mato. Em vez de percorrer 3 km, são apenas 1000 metros, já está em casa. Igualmente, vai garantir a manutenção da qualidade no processamento do mel. O mel precisa de vias de acesso em condições, porque as vias de acesso garantem a qualidade tanto deste café que estamos a dizer. Quando se leva mais tempo para chegar na indústria, fermenta-se antes de chegar à fase. Este é o café. O mel, mesma situação. Os favos podem se danificar para os que percebem a apicultura. Para o administrador do Parque Nacional da Gorongosa, a ação vai reduzir o conflito homem-animal, bem como garantir a proteção de espécies vegetais. Exatamente para proteger a floresta especial que está na Serra da Gorongosa. E essa é uma estratégia para podermos plantar melhor, conservar a floresta tropical, que é a única, endêmica, tanto ao nível do mundo, assim como ao nível da África. Conservando o ambiente, precisamos de vias de acesso. Desta feita, as partes têm em vista a abertura ainda de mais vias de acesso. Dércio Alfazema considera a cidade de Maputo um espaço sem projeção política para os governantes. Alfazema falava no âmbito das mexidas que ocorrem na Secretaria de Estado. Novo pacto de descentralização foi instituído. A cidade de Maputo foi incluída entre as províncias com a figura de secretário de Estado.
Na capital do país, a sorte coube a Sheila Santana Afonso, uma jovem cuja experiência profissional ficou consolidada com as posições de secretária permanente nos Ministérios da Justiça e da Terra e Desenvolvimento Rural. No entanto, Sheila Afonso não durou 2 anos e Filipe Nunes decidiu afastar a jovem do cargo. Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária, entende que a secretária de Estado estava a ser ofuscada num espaço sem projeção política. A questão da cidade de Maputo sempre foi problemática, mesmo nos tempos em que passamos a ter governador da cidade de Maputo. Isso sempre criou algum choque em relação ao município, porque a área em que os dois exercem poder ou exerciam poder é exatamente a mesma, né? E, portanto, ficava muito difícil clarificar sobre quais eram as competências de um e quais eram as competências do outro. E para além de que na cidade de Maputo nós temos o poder executivo do nível central baseado exatamente em Maputo. Para o lugar de Sheila Afonso, o presidente da República indicou Vicente Joaquim, ainda desconhecido nas lides da política pública. Agora temos o novo secretário de Estado para a cidade de Maputo e a questão, como eu dizia, não é necessariamente da pessoa que está lá, é a forma como está estruturado o poder ao nível da cidade de Maputo. E isso vai trazer por si, portanto, desafios para o novo secretário de Estado para poder conseguir se impor dentro desse espaço que também é politicamente disputado por todos os outros poderes de representação do Estado, a nível central. Temos os partidos políticos, têm a sua sede na cidade de Maputo, temos o Parlamento. De lembrar que sobre as mexidas nos secretários de Estado, a província de Cabo Delgado continua sem a figura, após a exoneração de Armindo Ngunga, que passou para a Agência de Desenvolvimento Integrado no Norte. Engenheiro moçambicano Maliane Júnior é o novo chefe de tecnologia da informação da ONU. São 28 anos de experiência do empossado dentro do sistema das Nações Unidas e organizações internacionais, mais recentemente exercendo cargos como diretor de informática e de saúde e inovação digital na Organização Mundial da Saúde, onde liderou o setor digital da organização nas jornadas de transformação, alavancando tecnologias digitais e inovações para acelerar a realização dos objetivos estratégicos da OMS, refere António Guterres em comunicado. Na sua longa biografia, Mariano começou sua carreira em 1993 na OMS, na Organização Internacional para as Migrações em Moçambique, e continuou na instituição no Haiti, Mali, Angola, Quênia, Kosovo e África do Sul, além de Genebra, Suíça, antes de ingressar à OMS em 2018. Atuou como conselheiro regional sénior da Organização Internacional para Migrações na região da África Subsaariana entre 2017 e 2018. Foi diretor regional para a África Austral 2009-2015 e atuou como diretor de informação na Organização Internacional das Migrações entre 2011 e 2015, tendo defendido várias iniciativas de transformação de negócios, impulsionando inovações em sistemas de operação e gestão, sistemas de planeamento de recursos empresariais, tecnologia da informação, gestão de projetos e infraestrutura de rede. Bernardo Mariano Júnior possui o grau de mestre em Ciências de Gestão Global pela Universidade de Salford, do Reino Unido, além de bacharelato em Ciências de Engenharia Elétrica pela Universidade Eduardo Mondlane. De volta às notícias. Horácio Gonçalves estreia com pé direito e Moçambique derrota o Lesotho por 5-0 em jogo do triangular. Os migolos marcaram a estreia do torneio triangular que teve lugar hoje no Estádio Nacional de Zimpeto, onde Moçambique massacrou sem piedade o Lesotho.
Na primeira parte do clássico, os moçambicanos entraram com forte disposição, com vista a mostrar que têm domínio da sua casa. Fato que não levou muito tempo e no primeiro minuto, Melk fez a estreia, marcando o seu primeiro golo no jogo. Os Mambas mostraram um total domínio dentro da casa e não tardou até marcar o segundo golo, por intermédio de Bruno Lenga, que colocou Moçambique ainda mais em vantagem. Aos 29 minutos, através do pontapé de canto de Seganinho, Estevão aproveitou o ressalto e fazia assim o terceiro golo da Seleção Nacional Olímpica. Na segunda parte do jogo, Lesoto entrou com forte disposição, mas não conseguia ameaçar o combinado nacional. Foi na segunda parte que os moçambicanos mais uma vez mostraram o que valem. Fato que não falhou e aos 79 minutos, Salas Malico marcou o quarto golo, colocando desta forma os azulinhos sem pistas. E faltando 6 minutos para o término do jogo, Estevão bisou e fez assim o quinto golo da Seleção Nacional do jogo. E foi assim que Moçambique saiu a vencer o Lesoto por 5-0. Por sua vez, Horácio Gonçalves faz uma avaliação positiva do torneio e diz prometer melhorar nos aspectos técnicos. É um trabalho difícil, é um trabalho que vai demorar o seu tempo, por isso é que durante o jogo tivemos algumas oscilações em termos daquilo que era a ocupação de espaços, mas pronto, é normal, porque é uma situação diferente também para eles, não estava à espera também de muito mais. De qualquer forma foi positivo e, enfim, a gente vai trabalhando afincadamente, mas... Na mesma ocasião, falou das intrigas internas que a Federação está a protagonizar. Pronto, há coisas também que têm de ser acompanhadas e a Federação também tem que acompanhar, porque senão, enfim, há situações que têm que ser resolvidas e têm que ser resolvidas rapidamente, senão... Às tantas sou eu mesmo, que não tenho o perfil para selecionador e decido isso rapidamente. Se assim for necessário, vou decidir, porque temos que resolver. Não pode haver pedras e pedras que podem ser interpretadas de uma forma que podem ser perturbadoras, e já estão a ser perturbadoras para aquilo que é o desenvolvimento do nosso trabalho. Lembre-se que o próximo jogo terá lugar no dia 8 do corrente mês, no qual Moçambique vai defrontar Eswatini no Estádio Nacional do Zimpeto. Já a Seleção Nacional de Futebol de Praia desembarcou em terras moçambicanas depois do brilharete no Campeonato Africano das Nações em Dakar, Senegal, onde conseguiu o apuramento inédito para o Mundial da Rússia. A Seleção Moçambicana de Futebol de Praia desembarcou em terras moçambicanas depois de ter conseguido ser vice-campeão africano da modalidade e de ter conseguido a passagem para o Mundial da Rússia, que vai decorrer em agosto. Rashid era um homem visivelmente feliz e emocionado na chegada dos Mambas de Areia pela excelente prestação conseguida. A conquista diz-nos muita coisa, não só a nós, os jogadores, o povo moçambicano, porque acredito eu que o povo precisava. E para o que precisamos no Mundial é muito trabalho. Continuamos a trabalhar como vínhamos trabalhando e vamos acreditar que podemos fazer muito melhor no Mundial também. Aqui agora o futebol de praia será visto aqui em Moçambique? Óbvio que será visto com outros olhos, né? Pelos resultados que nós tivemos, acredito que vai crescer a modalidade. Qual foi a sensação de marcar 5? Por hoje é tudo, caro telespectador. Grata pela sua companhia. Até amanhã.